A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje vamos falar da FD Contribuições, o que temos aí de novidade, mais especificamente sobre a tese do século. Eu queria compartilhar com vocês, só para saber se vocês estão me escutando bem. Se puder colocar aqui na caixa de perguntas, tá? E eu vou dar uns minutinhos para as pessoas entrarem. E vocês também podem já baixar o material que está aqui na opção de documentos, tá bom, gente? Opção de documentos, webinar da EFD Contribuições. Estamos hoje em parceria com a RMS, tá? Então, nós aqui da Consultoria de Segmentos, eu sou o Bruno, sou consultor tributário da TOTS, e nós da Consultoria de Segmentos iremos falar sobre a parte conceitual que está aqui dentro da página do portal Espaço Legislação. A parte do produto, a parte da RMS, vai ser apresentada pelo Paulo. Ele trouxe o material e assim que eu terminar minha apresentação, ele vai fazer a apresentação também da parte da RMS. Eu vou aguardar mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem e assim a gente já inicia o nosso webinar, tá bom, gente? Bom, acho que já deu mais alguns minutos. Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje vamos falar da EFD Contribuições e algumas novidades também da FD Contribuições. E hoje estamos em parceria com a linha RMS. Tá? Eu sou o Bruno, da Consultoria de Segmentos. Vou falar mais da parte conceitual em nossa página aqui da FD Contribuições. E o Paulo vai passar todos os detalhes da linha RMS em relação a FD Contribuições. Vocês podem baixar o material aqui na aba de documentos, tá bom, gente? E também eu gostaria também da participação de todos vocês aqui na caixa de perguntas. Podem enviar suas perguntas e quem não conseguir enviar as perguntas pode enviar eu deixei aqui no bate-papo o e-mail para vocês mandarem as perguntas. É o e-mail evento.responde@tots.com.br. Lembrando, gente, que este webinar ele vai ficar gravado em nosso canal TOTS Soluções, tá? É o nosso canal TOTS Soluções no YouTube. Então, nós temos uma área do Espaço Legislação, onde vocês poderão ver este evento lá também. Vou deixar aqui o link também no nosso bate-papo. Bom, iniciando, vamos falar sobre a parte conceitual da FD Contribuições. Nós temos já uma página que vocês podem acessar através do portal do Espaço Legislação, tá, gente? O Espaço Legislação também deixei um link aqui para todos vocês acessarem, o link da URL, legislacal.tots.com/. Então, vocês têm esses dois tipos de acesso, tanto pela URL, quanto também aqui pela página principal da TOTS. Pela página principal da TOTS, vocês vão fazer o seguinte. Aqui nós temos a aba de Sou Cliente, vocês acessam Espaço Legislação. Chegando aqui na página, vai carregar a página, irá aparecer um pop-up, então é muito importante, gente, que vocês se cadastrem, colocar o nome, sobrenome e e-mail de vocês, para vocês receberem todas as novidades do Portal do Espaço. Nós, da consultoria, mandamos notícias diárias, tudo em relação à atualização na legislação, então, tudo relacionado à área trabalhista, previdenciária, contábil e tributária. Nós atualizamos, mandamos uma RSS semanal, ou seja, um e-mail semanal com as principais notícias da semana, e uma news mensal
com as principais notícias do mês. Para acessar a nossa página da FD Contribuições, vocês viram aqui até biblioteca, conteúdo, que são as páginas de conteúdo, cairá aqui em várias páginas de conteúdo que falam sobre diversas obrigações acessórias, obrigações principais, também temos páginas sobre documentos eletrônicos e aqui, mais especificamente, a FD Contribuições. Falando mais da parte conceitual da FD Contribuições, a FD Contribuições foi instituída através do projeto SPED, é uma declaração dedicada à escrituração do PIS/COFINS. Então, todas as empresas que realizam recolhimento do PIS/COFINS, tanto no regime cumulativo, não cumulativo e arbitrado, são obrigadas a entregar a FD Contribuições. E aqui nós temos, dentro da nossa página, a origem da FD Contribuições, ou seja, nós temos aqui uma linha do tempo da FD Contribuições. Então, aqui, 2007, nós temos a instituição do projeto SPED, através do decreto 6.022 de 2007. 2010, é criada a FD Contribuições em si, dedicada apenas aos tributos PIS e o COFINS, as contribuições do PIS e COFINS. Já em 2011, foi criada também a CPRB, ou seja, as contribuições previdenciárias da FD Contribuições, então passou também a ser informadas dentro da FD Contribuições, segmentos como tecnologia, desenvolvimento de sistemas, transporte rodoviário, ferroviário, metroviário, e a partir de 2012 instituiu a entrega da FD Contribuições para empresas do lucro real. Então, aqui nós temos uma ordem cronológica do começo do surgimento da FD Contribuições. E aqui nós temos quem deverá transmitir a FD Contribuições. Lembrando que para transmitir a FD Contribuições é preciso assinar, assinatura digital, tá? E também a transmissão via certificado digital, então modelo A1 ou A3. Então a empresa ela precisa assinar e transmitir via certificado digital, tá certo? Então a FD Contribuições ela veio substituir a escrituração, ela veio substituir basicamente a DACOM, né, a antiga DACOM. Então, a intenção do fisco foi ter essas informações de forma mais rápida e de maneira eletrônica. Tá? E hoje, quem deve transmitir a FD Contribuições? Então, aqui também temos uma ordem cronológica, a partir dos fatos geradores de 1º de janeiro de 2012, empresas do Lucro Real foram obrigadas a transmitir a FD Contribuições. A partir de 1º de janeiro de 2013, empresas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado também passaram a entregar. Empresas que, a partir de 1º de janeiro de 2014, instituições financeiras, sociedades de créditos, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores, também foram obrigadas a transmitir FD Contribuições. E a partir de 1º de março de 2012, empresas que prestam serviços de tecnologia, programação, elaboração e licenciamento passaram a entregar também a contribuição previdenciária, né? Ou seja, a CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. E também empresas de TI, TIC e empresas que prestam serviços de call center e tudo mais, também passaram, a partir de 1º de abril de 2012, também a entregar a CPRB dentro da FD Contribuições. E quem está dispensado a entrega da FD Contribuições aqui? Então, temos a relação aqui dentro da nossa página, ou seja, MEs, EPPs enquadradas dentro do Simples Nacional, empresas que são PJs, no caso, imunes, isentas do imposto de renda, pessoa jurídica, que tiveram contribuições apuradas, ou seja, contribuições de PIS/COFINS apuradas que seja igual ou inferior a R$10.000, estão dispensadas a entrega da FD Contribuições. Pessoas jurídicas que se mantiverem inativas desde o início das atividades, desde que não tenham nenhuma atividade operacional, tá? Também estão dispensadas da FD Contribuições. Órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, PJs que não tenham ainda CNPJ, também são dispensadas. E aqui temos uma relação extensa de empresas que estão dispensadas a FD Contribuições, como, por exemplo, aqui, condomínios, consórcios de grupos de sociedades, consórcios de empregadores, clubes de investimento registrados em bolsa de valores, fundos de investimento imobiliário, fundos mútuos, embaixadas, serviços notariais e registrais, cartórios, no caso,
Então, todos esses tipos de empresas que estão enquadradas aqui estão dispensadas da entrega da FD Contribuições. Também temos o caso da dispensa quando as empresas estão sem movimento. Então, desde que não tenham oferido ou recebido receita de vendas ou serviços e também não tenha realizado, praticado operações de apuração de créditos, no caso não cumulativo, no caso das empresas do lucro real. Então, também estão dispensadas a entrega. E também aquelas que, mesmo estando dispensadas, optarem por transmitir FD contribuições, elas são obrigadas a incluir a partir de 1 de 8 de 2017, incluir esse registro 0120. Tá? Que aí empresas que são imunes-isentas de RPJ, órgãos públicos, devem transmitir esse registro indicando o não movimento, a entrega sem dados a escriturar no caso da FD Contribuições. Tá certo? Aqui, falando mais especificamente das empresas inativas, então aqui nós temos empresas inativas que estão desobrigadas a entregar a FD Contribuições. No caso, quando ela está inativa, a partir do primeiro mês calendário subsequente à ocorrência dessa condição. O que significa no caso? A partir de determinado mês, ela ficou inativa. Então, ela só vai ser dispensada da FD Contribuições no mês seguinte. Então, no primeiro mês, ela ainda vai enviar a FD Contribuições, no segundo mês, ela já está dispensada desta entrega. Entidades sem fins lucrativos, imunizentas, então, no caso, como eu disse anteriormente, aquelas que obtiveram receitas inferior ou igual a R$10.000, se for ultrapassada, ela é obrigada a entregar FD contribuições, se for menor, menor ou igual, ela está dispensada. E aqui, a página também, nós trouxemos a relação de blocos completos da FD contribuições, tá? Para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, aqui nós temos a referência do bloco 0, bloco de abertura, identificação e referências. Então, tudo em relação ao bloco 0 nós temos aqui destacado nessa imagem. Então, a estrutura aqui dessas imagens, pessoal, é de acordo com a estrutura da FD Contribuições. Tá? Então, aqui temos os códigos por níveis, tá? De acordo com o manual 1.35, o manual mais atual aqui que nós temos da FD Contribuições. Então, nós temos o código de identificação da sociedade, dados contabilistas, tudo estruturado de acordo com o programa da FD Contribuições. Aqui nós temos o bloco A, o bloco de documentos sujeitos ao ISS. Então, temos toda a estrutura do bloco A. Então, tanto entradas e saídas, tá? Então, nós temos aqui o A100, o A110, o A120, um resumo desses blocos aqui. Temos aqui também o bloco C, bloco de documentos fiscais de mercadorias tributadas pelo ICMS e IPI. Então, aqui nós temos a relação do bloco C, tanto das entradas quanto das saídas. Tá? Então, nós temos aqui destacados nessas imagens a estrutura da FD conforme o programa aqui da FD Contribuições. Tá? Então, nós temos aqui o C100, dentro do C100 tem o C110, C111, C120, C170. Então, nós temos toda a estrutura aqui para vocês visualizarem. Também entradas e saídas também. Bloco D, bloco de documentos fiscais e serviços que são tributados pelo ICMS. Então, aqui, todos os documentos fiscais relativos a transportes, a serviços de comunicação, tanto entrada como saídas, e aqui você também consegue visualizar o bloco D, tá? Estruturados aqui de acordo com o sistema, o programa da FD Contribuições. E o bloco F, demais documentos e operações. Então, documentos que não sejam eletrônicos, no caso aqui, que vão dentro do bloco F. Então, relação de entradas, relação de saídas, relação de outras atividades, outras operações e atividades, como atividade imobiliária, no caso, demonstração de valores retidos na fonte, demonstração de deduções diversas, e também a parte do bloco F da escrituração consolidada, que é o F500, o F510, o F525, o 550 e o 560. E aqui o bloco I, o destinado às instituições financeiras, também temos uma relação desse bloco. O bloco M, que é o bloco de apuração, tá? Tanto do PIS e do COFINS, da COFINS. No caso, o bloco M, temos a parte da apuração do PIS e a parte do bloco da apuração do COFINS, da COFINS. Então, temos aqui tudo estruturado e separado, tá?
E o bloco P, nós temos o bloco de apuração de contribuição previdenciária, que temos um dado importante, né? De acordo com a instrução normativa aqui, 1252 de 2012 e a instrução normativa 1701 de 2017, as pessoas optantes pela contribuição previdenciária, CPRV, devem realizar a escrituração dentro da FD Contribuições e na FD Reinf. Então, a partir do momento que a obrigatoriedade da FD Reinf e as demais pessoas jurídicas não precisarão realizar a escrituração e a apuração dentro do bloco P da FD Contribuições. Então, quando passar a ser a escrituração apenas na Reinf, já será dispensado a apresentação do bloco P na FD Contribuições, tá certo? Então, nós temos aqui a complementação da escrituração, que é o bloco 1, que são controles, saldos de créditos e retenções e informações adicionais, e também o bloco 9, que é o bloco de encerramento do arquivo. Como eu disse lá no início, a transmissão da FD Contribuições é realizada pelo certificado digital, e aqui nós temos o prazo de transmissão, que é até o 10º dia útil do segundo mês subsequente, que se refere à escrituração. Então, por exemplo, nós estamos no mês 7, então, o referente a este período de apuração do mês 7 será entregue até o 10º dia útil do mês de setembro, no caso, ou seja, segundo mês subsequente a que se refira à escrituração. Multas e penalidades, não foge das multas e penalidades que temos dentro do SPED. Então, a multa varia de 0,5% do valor da receita bruta, referente à escrituração que não atender os requisitos da apresentação do arquivo, multa de 5%, limitada a 1% da receita bruta, aqueles que omitirem informações, prestarem as informações de forma incorreta, e também multa de 0,02% por dia de atraso, no caso, e também limitada a 1%, aqueles que não cumprirem prazo estabelecido na entrega dos registros, no caso, se passar o prazo de entrega da FD Contribuições. E para quem já foi multado, no caso aqui, vai ter a multa reduzida à metade, se ela atender a obrigação, for cumprida após o prazo, mas não teve nenhum procedimento de ofício, e se houver procedimento de ofício, uma redução dessa intimação de 75% se for cumprida no prazo que foi estimado, foi fixado no caso, né? Nós temos também um importante tema aqui da FD Contribuições, que é o caso da tese do século. A tese do século é sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, nós montamos aqui, dentro da consultoria, uma linha do tempo para demonstrar para todos vocês como funciona a exclusão, como se deu esse julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, lá foi decidido lá em março de 2017, um recurso extraordinário, julgado pelo STF, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. Já em setembro de 2021, surgiu um parecer SEI que manteve, tá? Então ratificou o entendimento do STF, ou seja, a PGFN ratificou o entendimento do STF e manteve o ICMS, manteve a decisão, ou seja, excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS nas operações de saída e do ICMS destacado, e manteve o ICMS dos créditos, no caso na hora que for recuperar estes créditos de PIS/COFINS, manteve o ICMS na base do PIS/COFINS, tá? Nas operações de crédito, ou seja, ratificou a decisão do STF com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS nas operações de saída, o ICMS destacado, e manteve o ICMS nas entradas. Já em dezembro de 2002, surgiu a IN 2121, que consolidou as regras do PIS/COFINS, ou seja, consolidou todo esse julgamento do STF e excluiu o ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS, nas operações de saída ou prestação de serviço. Já em janeiro de 2022, surgiu o MP que causou toda a confusão com relação ao ICMS também na base de créditos. Então, a Receita, o governo soltou essa MP com relação a determinando que o ICMS
da base de créditos PIS e COFINS, ou seja, o ICMS relativo às compras, também deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, na hora de você fazer esse cálculo nas operações de créditos. Ou seja, proporcionando a coerência e uniformidade na aplicação das regras do PIS e COFINS. E em maio de 2023, a MP tornou-se lei. Então, a Lei 14.592 manteve o texto sobre a exclusão, tanto no ICMS da base das operações de saída, quanto das operações de entrada. Então, o ICMS destacado tanto nos documentos de saída quanto nos documentos que são utilizados nos créditos devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS. Tá? Então, nós montamos um cronograma para vocês seguirem aqui. E no final da nossa página, nós temos as linhas de produtos que têm algumas páginas centralizadoras relativos ao PIS e COFINS. Então, temos a linha RM, a linha CON5 e a própria linha RMS. Tá? E aqui mais embaixo nós temos os destaques do blog. Os destaques do blog são as notícias que eu disse que nós postamos diariamente, tratando sobre quaisquer mudanças na legislação, e informamos os contribuintes, os nossos clientes, com relação a estas mudanças. Sobre esta página e o assunto da FD, sobre este assunto, todo este assunto é para vocês aqui acessarem, tá? Está disponível a todos vocês. E agora quero passar para vocês como navegar na nossa página do Portal do Espaço, tá? Uma página gratuita para todos vocês, tá, gente? Então, vocês podem acessar à vontade. Temos diversas ferramentas que eu vou demonstrar aqui. Aqui vou mostrar mais a homepage aqui para vocês. Então, nós temos, além das páginas de conteúdo, como eu mostrei, da FD Contribuições, que é o assunto nosso do webinar, temos também sobre FD Reinf, o E-Social, ECF, e vocês também podem visitar nossa página de fax. Nossa página de fax e orientações são pareceres tributários aqui da consultoria de segmentos, baseados na legislação. Então, independe de qualquer linha de produto. Vocês podem acessar aqui à vontade e ter acesso ao nosso acervo. Aqui as notícias do blog que eu mencionei para vocês. E aqui eu quero demonstrar algumas ferramentas importantes no nosso portal do espaço. Aqui nós temos o calendário de obrigações acessórias. Esse calendário de obrigações acessórias e principais, vocês conseguem ver os vencimentos dessas obrigações, tanto na esfera estadual, federal e municipal. Estadual municipal das 27 capitais, estados, os 26 estados, mais o Distrito Federal, no caso. Então, tudo que está em azul é referente à esfera federal, laranja, municipal e verde, estadual. Tá? Então, por exemplo, eu quero ver quando é que vence as retenções de contribuição social retida na fonte. Nós temos aqui o histórico, PIS, COFINS e contribuição retida na fonte, a fundamentação legal e o dia que irá vencer esta obrigação. Eu consigo fazer este download, o download deste calendário, consegue fazer o download em PDF, ele vai vir todo estruturado em PDF para vocês baixarem e também adicionar na agenda do Google Agenda de vocês. Ou seja, se vocês tiverem a conta do Gmail, vocês conseguem receber notificações, adicionar na agenda e receber as notificações destes vencimentos. Tá? Uma ferramenta muito bacana e totalmente gratuita para todos vocês. Nós temos aqui o nosso portfólio de obrigações. Nosso portfólio de obrigações, vocês visualizarão todas as linhas de produtos aqui da TOTS e o que cada linha de produtos da TOTS atende a obrigações acessórias, tanto na esfera estadual, federal, municipal e também de documentos eletrônicos, nota fiscal eletrônica, NFCE, CTE. E aqui vocês vão verificar quais linhas de produto atende essas necessidades, essas obrigações e documentos eletrônicos aqui, tá certo? Então, aqui nós temos outras opções, como a biblioteca. A biblioteca, ela é o nosso canal do YouTube, onde ficará gravado este webinar da FD Contribuições. Então, após o evento, até o final da tarde, este webinar estará aqui dentro da nossa página no canal do YouTube. Então, temos também diversos outros temas aqui. Temos sobre ECD, ECF, imposto de renda, temos sobre o CTE, o E-Social. Então, temos diversos assuntos de obrigações acessórias, documentos eletrônicos,
algum assunto que esteja impactando a vida do contribuinte, nós fazemos este webinar e depois gravamos aqui dentro do nosso canal TOTS Soluções. E, por fim, a página de conteúdo, como eu disse anteriormente, é aquelas páginas também que geram dúvidas ao contribuinte e que nós montamos para dedicado a todos vocês, clientes aqui da TOTS, que precisam tirar dúvidas com relação a essas obrigações. Temos aqui sobre combustível, a página recente montada com conteúdo riquíssimo, o E-Social, processo trabalhista, temos aqui sobre a NFSE Nacional, Bloco K, DCTF Web, importação e exportação, FDRI, FCD. Então, temos um conteúdo vasto aqui para vocês acessarem. E o que eu queria passar do espaço e da FD Contribuições era este tema. Agradeço a audiência de vocês e agora vou passar a apresentação para o Paulo, que falará sobre a parte da RMS. Só um minuto, Paulo. Pronto. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo aí a apresentação do Contribuições? Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Tá? E vamos começar aí com a parte do FD Contribuições. Tá? Dentro do nosso webinar, a gente tem uma agenda. Tá? Essa agenda vai ter uma introdução, tá? A parte das parametrizações, a movimentação, a apuração de PIS e COFINS, o FD Contribuições propriamente dito, e um espaço para perguntas e respostas aí. Ok? Vamos começar com a nossa introdução, tá? Assim, o FD Contribuições ele faz parte do SPED, né? Do programa SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital, tá? E é responsável pela entrega das contribuições, tá? São elas o PIS e COFINS, o COFINS e a contribuição previdenciária. Né? Para o varejo alimentar, tá? As principais entregas são referentes ao PIS e COFINS e é sobre elas que a gente vai falar. Tá? Então, assim, a gente deve estar iniciando, tá? Com a parte para falar da apuração do PIS e COFINS. Tá? Vamos ver as movimentações e tal, algumas coisas assim. Tá? E depois isso aí dentro da geração do FD Contribuições. Então, a gente vai passar muito mais tempo falando sobre PIS e COFINS, né, que é a preparação, né, para poder fazer o FD Contribuições. Tá? Num primeiro momento, eu já peço desculpas, porque está tendo uma construção do ladinho aqui da minha casa, então qualquer barulho de maquita, furadeira, martelos, essas coisas assim, eu peço que vocês me desculpem, ok? Basicamente é isso. Vamos entrar aqui nas parametrizações, tá? Bom, onde a gente tem a principal parametrização, né, do PIS e COFINS, tá? É com as categorias de PIS e COFINS, né, que ficam lá no cadastro de produtos. Lá no cadastro de produtos a gente tem um código, esse código, tá, que a gente chama de categoria de PIS e COFINS, tá? Ele tem uma associação com as tributações do PIS e COFINS, tá? Ela fica lá na aba fornecimento, lá no cadastro de produtos. Se você precisar modificar, você pode entrar lá no programa de alteração de cadastro e fazer essas modificações. Tá? Mas, basicamente, para enxergar, consultar ou incluir, tá? Fica aqui nessa página, nessa parte do cadastro de produtos, na aba de fornecimento. Okay? Nós temos um cara chamado histórico de PIS e COFINS, e é o seguinte, o que ele guarda? Ele guarda as movimentações do PIS e COFINS. Você pode dar manutenção nessa tela, né? Então, assim, ele sempre guarda até uma data tal, qual que era a tributação, né? Qual que era a categoria do PIS e COFINS, tá? E guarda também a procedência, né? Mas basicamente a categoria de PIS e COFINS, tá? Se tinha PIS e COFINS diferenciado e tal, não sei o que lá, e a natureza da receita até aquela data. Tá? Como é que essa data verificar? Quando eu vou lá no cadastro de produtos e faço uma alteração, ele pede a vigência. Tá? Nessa vigência, você fala assim, vou dar um exemplo. Tá? O produto ele vai alterar
a categoria de PIS e COFINS dele a partir do dia 20/7. Okay? Então, você informa lá que a vigência é 20/7, ele grava uma informação aqui que até o dia 19/7 a categoria é XPTO, que é a que está atualmente no cadastro. Ok? Isso daqui serve basicamente para a gente fazer cálculos retroativos e tal, essas coisas assim. Tá? Fica lá numa transação distinta do cadastro, tá? Chamada VABOPISC. Aí você tem aí o histórico de PIS e COFINS. Além disso, tá? A gente tem uma parametrização que sobrepõe as outras, né? Quer dizer, hierarquicamente nós temos o cadastro, tá? O histórico de PIS e COFINS, tá? Ele sobrepõe ao cadastro desde que, né, a movimentação esteja até a última data do histórico. Tá? E aí eu tenho uma tabela de PIS e COFINS, tá? Que a gente utiliza para sobrepor qualquer outra tributação. Okay? Nessa tabela, nós temos duas tabelas de PIS e COFINS. Uma envolve produtos, né? Então, assim, a gente consegue fazer esta separação, né, de tributação, tá? Pela natureza, pelo CFAP, a natureza de origem, o código de origem, a natureza de destino, o código de destino, NCM e o código do item. Tá? E, além disso, ainda tem a data inicial e final da vigência, né, dessa situação. Tá? Até há pouco tempo atrás, nós não tínhamos a parte de código, origem e destino, tá? Tinha somente a natureza. Isso foi colocado há pouco tempo, então eu posso ter, né, para o mesmo CFAP, tá, de fornecedores fabricantes, tá, diferentes, né, com códigos diferentes, eu posso ter tributações diferentes de PIS e COFINS. Né? Quando que isso acontece? A gente abriu basicamente por causa da Zona Franca de Manaus. Tá? Nós tínhamos clientes que estavam comprando da Zona Franca de Manaus, e a Zona Franca de Manaus tem uma alíquota diferenciada, né, com relação ao resto do país. Então, quando a gente faz a importação e toma esse crédito, tá, quando o produto é comprado na Zona Franca, ele tem uma alíquota de PIS e COFINS diferente do resto do Brasil. E a gente teve que abrir isso aí por código, tá? Porque a gente não conseguia fazer isso aí somente por estado. Ok? Não dava para fazer por estado, não dava para fazer por natureza, não dava. Assim, se fosse para fazer por natureza, a gente tinha que abrir todos os fornecedores que fossem da Zona Franca de Manaus e criar uma outra natureza e tal, essas coisas assim. A gente abriu essa parte aqui de código de origem e destino. Ok? Lembrando que essas informações sempre sobrepõem as outras informações que eu tenho nos cadastros de produto e de história. A gente tem uma outra tabela de PIS e COFINS, tá, para movimentos sem itens. Tá? A gente está falando aqui, né, de serviços, estamos falando aqui de, assim, basicamente, de serviços e despesas e despesas gerais, né, essas despesas que a gente tem normalmente. Tá? Para que serve essa tabela? Né? Assim, primeira ideia dela, tá, é você tomar os créditos, tá, das retenções de PIS e COFINS. Se a gente for lembrar, né, quando eu tenho um movimento, tá, e esse movimento tem lá na tabela contábil, tá, uma retenção de PIS e COFINS, vamos imaginar que a gente está adquirindo um serviço, tá, e normalmente a gente tem que reter o PIS e COFINS, tá, lá na tabela contábil ele fica com o PIS e COFINS retido ou retido no pagamento. Tá? Então, eu venho aqui nessa tabela e falo assim, olha, para esta agenda e esse código, eu também tomo crédito de PIS e COFINS. E aqui ele entra como crédito de, normalmente, 165, 7,6. Lá você teve que fazer a retenção, né, de 0,65 e 3%, normalmente. Tá? Então, assim, basicamente serve para isso, ou para alguma situação, tá, que você tenha que realmente fazer a alteração lá do crédito de PIS e COFINS, mudar uma alíquota, alguma coisa nesse sentido. Okay? É para isso que serve essa tabela de agendas de PIS e COFINS. Aí a gente tem a parte de parâmetros do PIS e COFINS. Tá?
Entrando lá na função Ctrl F9 da apuração de PIS e COFINS, tá? A gente tem lá os parâmetros de PIS e COFINS que são divididos em 3 grandes grupos. Tá? A parte de apuração, a parte do FD Contribuições, tá? E a parte das bases de cálculo. Né? Essas informações elas podem ser genéricas, separadas por empresa, tá? Ou separadas por filial. Quando ela é separada por filial, você tem que efetivamente informar qual é a filial que você tem. Tá? Se ele tiver uma especificação por filial, ele vai estar lá. Se não, ele pode ou não estar específico para aquela empresa. Tá? Basicamente, de filial, né, nós só temos as parametrizações com relação à exclusão do ICMS fonte, né, da base de cálculo do PIS e COFINS. Tá? No caso da base de cálculo, né, a gente trata basicamente todos os tributos. Tá? Nós tratamos o ICMS fonte dentro da base de cálculo ou fora da base de cálculo. Basicamente, por quê? Porque houve lá no início, né, uma discussão se, né, o ICMS fonte, né, que, por exemplo, eu tinha destacado na nota, né, que eu tomava crédito, né, e não fazia apuração de ICMS-ST, ele fazia ou não parte do valor da mercadoria, porque todas as legislações, né, que falam de PIS e COFINS falam em valor da mercadoria. Tá? E esse ICMS fonte, né, que vinha destacado na nota, tá? Para uma empresa normal de varejo, que não seja equivalente à indústria, né, seja equiparada à indústria, tá? Tem o tratamento de ICMS fonte. Tá? Então, basicamente, ele era entendido por alguns dos nossos clientes, tá? Como isso faz parte do valor da mercadoria. Então, eu tenho que tratar esse valor dentro do valor da mercadoria. Tinha outros clientes que entendiam que não. Foi isso, foi criado uma parametrização para isso. A mesma coisa com relação à GARI. Né? A GARI ela não está dentro do valor da nota fiscal. Mas lá no começo, o entendimento de alguns clientes era que eu paguei a GARI, ou seja, eu sou o substituto, eu paguei a GARI, né? E esse valor entrou dentro do custo do meu produto. Então, ele faz parte do valor da minha mercadoria. E eu quero constar ele com base de crédito de PIS e COFINS. Tá? Isso a gente está falando de um bom tempo atrás. Né? Isso aí ficou com o andamento, né? Esse tratamento da base de cálculo do PIS e COFINS, do ICMS e tal, as coisas ficaram um pouco mais claras. Mas a gente ainda tem essa parametrização tanto do ICMS fonte, tá? A exclusão do ICMS normal, tá? A exclusão de DIFAL, tá? O que seria a exclusão do DIFAL da base? Tá? A gente está falando do DIFAL, aquele DIFAL que eu vendo para fora do estado, tá? E eu tenho diferencial de alíquota lá naquele outro estado. Tá? Então, tem algumas situações onde esse DIFAL, tá? Eu tenho condição de extrair da base de cálculo do PIS e COFINS, certo? Na venda. Porque é um recolhimento que vai acontecer no outro estado, certo? Mas que eu pago por esse recolhimento. Quando eu pago por esse recolhimento, eu posso tirar da minha base de cálculo. A exclusão do FECOP e a exclusão do IPI. Tá? No caso do FECOP, ainda tem algumas dúvidas aí no meio, porque tem estados, né, que tratam o FECOP como um adendo do ICMS. Certo? Aí chega na hora de fazer a exclusão da base de cálculo, tá? Ele não quer tratar o FECOP dentro, né, ele não quer tirar o FECOP junto com o ICMS. E aí você tem definições diferentes de estado para estado. Tá? Então você consegue, hoje, tá, separar essa parte desse FECOP e falar assim, eu só quero tirar o ICMS, eu quero tirar o ICMS e o FECOP. Ok? Com relação à parte do FT Contribuições, tá?
tem algumas informações lá, né? Se ele é lucro real ou se ele é lucro presumido, né? Como é que eu quero fazer a declaração do lucro presumido dele, se é por caixa ou se é por competência, né? Se eu gero alguns registros, algumas coisas assim, né? Tem algumas informações com relação a isso. E com relação à apuração, né? Tem algumas situações onde eu faço o cálculo de PIS e COFINS, onde eu assumo, por exemplo, assumo o cálculo do RMS para SAT ou assumo que o PDV me mandou. Assumo o cálculo do RMS para NFCE ou assumo que o PDV me mandou. Essas coisas assim, tá? Então, isso tudo a gente tem dentro do manual do PIS e COFINS, mas basicamente são esses os principais parâmetros que a gente tem de PIS e COFINS. Alguma dúvida até aqui? Tem alguma dúvida aí, Bruno? Vou verificar aqui, mas não, por enquanto não. Pessoal, a gente conta muito com a participação de vocês. E esse é o momento para a gente tirar as dúvidas. Então, quem não conseguir, por alguma coisa, não conseguir enviar as perguntas, pode mandar depois para o e-mail evento.responde@tots.com.br. Mas, por enquanto, Beleza. nada, Paulo. Beleza. Qualquer coisa, se vocês quiserem guardar, a gente vai ter um momento lá para perguntas e respostas, tá? E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem colocar naquele momento, a gente coloca também, tá? Bom, com relação à movimentação. Eu fui lá, parametrizei o RMS, certo? Para ele fazer os cálculos do PIS e COFINS e tal, essas coisas assim, extrair o valor do ICMS da base de cálculo, fiz tudo isso aí. Aí eu vou olhar o que vai no meu SPED. São as movimentações, tá? Da onde vêm essas movimentações, tá? A maioria delas são as notas fiscais, tá? E essas notas fiscais vêm normalmente lá do fiscal mensal, né? Então, lá no fiscal mensal, eu tenho os cálculos, né, de informações lá, tá? E tenho algumas, eu tenho as notas fiscais, as de serviço, tá? Os totais lá de cupom SAT, tá? ISF, tá? E NFE, tá? O que eu chamo de total de cupom SAT é aquele resumo que a gente tinha, né? Ou que era a nota fiscal, seja do ECF, seja dos cupons SAT, que hoje sai uma por cada máquina SAT, tá? Mas, se bem que essas duas informações, tá, das notas de cupons, elas nunca são tratadas, né? Pelo total, sempre são tratadas no detalhe, que vai estar em outra tela, né? Mas normalmente as informações, tá, de PIS e COFINS, elas estão discriminadas por produto e o total da nota, tá? E normalmente esses caras aí, eles alimentam os blocos A, né, de serviço, quando eu tenho nota de serviço, que eu presto algum serviço, os blocos A, C e D, tá? Da onde que vem essas informações. Quando a gente está falando de NFCE, a gente tem uma outra tela onde eu guardo as informações de NFCE, tá? E a partir desta tela, né, dessas informações, é que eu alimento o FD Contribuições. Tá? Então, cada nota que está aqui como NFCE, normalmente vai gerar um registro C100 lá no FD Contribuições. Tá? Normalmente ele vai para o bloco C, tá? Lembrando que esses cálculos de PIS e COFINS, tá, eles só são calculados pelo RMS, tá? Se você tiver lá na parametrização, calcula, faz o cálculo do RMS para NFCE, senão ele não faz, ele assume que está vindo do PDV. Se o PDV te mandou a informação errada, você vai ficar com a informação errada. Tá? O RMS não vai fazer esse recálculo para você. Cupom SAT CFE é aquele cupom fiscal eletrônico, tá? O ECF. ECF, eu não sei nem se tem mais gente que está usando ECF, tá? Eu acho que já passou o tempo de carência para todos os estados, mas pode ser que tenha um ou outro aí que ainda esteja com algumas máquinas ECF, tá?
Mas eu acho que já foi a carência de todo mundo. Já. Mas cupom SAT e CFE, o CFE, por exemplo, tem lá em Santa Catarina. Mostram as vendas dos produtos presentes em cupons, né? É a mesma tela do que a gente tinha antes do ECF, tá? Com algumas informações a mais. Tá? E ele tem lá também, né, os valores de PIS e COFINS de cada produto. Tá? Alimenta o bloco C do FD Contribuições. Tá? As principais movimentações são essas daqui. Tá? Aí a gente tem outras movimentações, tá? Que são movimentações extras, complementares, né? Da parte do FD Contribuições. E a gente tem uma transação específica para fazer essas movimentações. Tá? Onde a gente guarda lá as informações do F100, F120, 130 e tal. Né? Basicamente, nós temos dentro do VGLM-PK a identificação da EFD, que é aquele registro 0120, que o Bruno até comentou. Né? Operações de crédito ou contribuições, que é o F100, tá? Imobilizado, F120, 130. Tá? Retenções, deduções, cooperativas, ajustes, lucro presumido, tá? Contribuição previdenciária e os processos judiciais lá e referenciados. Okay? A gente vai detalhar cada uma delas. Tá? A identificação da EFD vai gerar aquele registro F120. Tá? Você consegue ir lá, fazer a alteração para a seleção do registro para poder sair lá no registro F120. Okay? Isso aí tem as mesmas declarações, os mesmos códigos apresentados lá dentro do registro F120. As mesmas possibilidades. Tá? Essas outras operações de crédito e contribuições geram os registros F100 do arquivo digital. Essas informações podem ser mantidas na função Shift F1, lá do VGLM-PK, tá? Função F100. Tá? E aqui é o seguinte, aqui a gente tem um processo de importação. Esse processo de importação traz automaticamente os descontos obtidos, tá? Nos pagamentos, os juros, né, obtidos nos recebimentos, tá? E as receitas de acordo de desconto. Isso daí ele traz de forma automática. Tá? As demais operações que vão gerar os registros F100 e tal, essas coisas assim, vocês precisam digitar. Tá? O que a gente traz aqui, né, basicamente são as informações que a gente tem disponíveis. Existem algumas outras parametrizações que são feitas lá nos parâmetros, em que na baixa do ponto de receber, por exemplo, eu posso trazer para cá os valores como receitas de acordos, por exemplo, tá? Ou algumas outras receitas, receita financeira e tal, essas coisas, a gente pode colocar tudo aqui. Tá? Tem algumas parametrizações que a gente é obrigado a fazer dentro do RMS, dentro das parametrizações, para que isso venha de forma automática na importação. Tá? E aí, com o que veio da importação, você pode mexer no que foi importado, pode digitar coisa a mais, pode excluir as coisas que foram importadas e assim por diante. Dentro das movimentações extras, a gente tem as depreciações imobilizadas, que vão lá no registro F120. Tá? Então, tem uma funçãozinha lá F120, né, Shift F2, lá na tela principal. Tá? E o processo de importação traz as depreciações do imobilizado. Traz da onde? Do nosso imobilizado. Mas eu não tenho imobilizado no RMS. Paciência, não vai trazer nada. Ok? Basicamente é isso. Você vai ter que digitar tudo. Então, assim, se a gente tiver o imobilizado no RMS, a gente traz. Se não tiver, paciência, tá? Tem que digitar mesmo. Tá? Aquisições do imobilizado funciona a mesma coisa que o F120 das depreciações. Ele pega as aquisições que ocorreram no período, tá? E traz aqui para serem para participarem do F130. E com as mesmas restrições lá do F120, né, de ter ou não o imobilizado no RMS. Tá?
Opa. Estou em pulo errado. Contribuição retida. Registro imobilizado, contribuição retida. Isso. Essa contribuição retida, tá? São informações que você consegue digitar, tá? E que trazem as retenções lá do o que retira, né? O que eu fiz de retenção, né? Dentro dos serviços que eu utilizei, tá? Aí ele traz algumas informações, tá? E você informa aí, tá? Qual é o valor da retenção, tá? São as contribuições que foram retidas na fonte. A parte de deduções, tá? Essas deduções aí, em um dos momentos lá do processo do ICMS, tá? Essa parte aí foi utilizada, tá? Porque você podia fazer as exclusões do ICMS, lá das bases de PIS e COFINS. Mas não são essas as deduções. Essas deduções aí são coisas que eu posso retirar, tá? Das minhas contribuições. Basicamente é isso. Tá? Você vai ter aqui uma parte de ajuste na base de cálculo, que era o que o pessoal fazia antes. Tá? A parte de ajustes, né? Você pode fazer ajustes nas movimentações que você faz com relação à sua apuração. Tá? Aí você tem lá os códigos de ajustes possíveis, né? E você é obrigado a digitar uma série de informações aqui para poder fazer esses ajustes. Tá? A gente não tem essa parte de ajustes, tá? De forma automática, exceto o que a gente trata como os cancelamentos de notas, tá? Aí, ou devoluções a fornecedores, né? As devoluções a fornecedores acabam entrando como ajustes também, tá? Ajustes nas bases de cálculo. Isso aqui era o que o pessoal utilizava lá para fazer o ajuste da base de cálculo, né? Para retirar o ICMS, né? Do total da apuração. Então, ele pegava lá o valor que tinha, né? O valor que eu tinha feito de apuração, tá? Aplicava um percentual lá que tinha a ver com o quanto das minhas vendas eram tributadas de ICMS, de PIS e COFINS, tá? Para poder fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo. Tá? O RMS basicamente nunca fez isso. Tá? Por que ele nunca fez isso? Nunca fez isso porque ele sempre teve o processo, desde 2017, o processo da exclusão da base nota a nota. Tá? Então, os clientes, todos eles faziam por essa funcionalidade e não fazer os ajustes, né, direto na base de cálculo. Tinham alguns que faziam, mas não para esse sentido. Aqui é a parte das exclusões de cooperativas. Tá? As cooperativas elas têm alguns benefícios, né, com relação a PIS e COFINS, tá? Onde você tem uma parte dos valores do PIS e COFINS são excluídos, né, da contribuição. Tá? E aqui você informa essas exclusões das cooperativas. Okay? Também vai lá essas exclusões da cooperativa vão acabar indo no registro M direto, lá do FD Contribuições. Tá? As retenções também, tá? São tratadas no registro M. Né? Eu tenho os totais das retenções, tá? E aquilo que eu retive, né? Que eu sou obrigado que eu já paguei, né? Com relação ao que eu retive dos serviços. Eu adquiri um serviço e eu fiz a retenção desse serviço, tá? Isso daí eu declaro aqui nesse registro M. Esse registro M vai nas contas do quanto eu pago e do quanto eu tomo de crédito. Tá? Basicamente, do quanto eu pago, né? Das minhas
contribuições. Também vai lá no registro N. Créditos, tá? Esses créditos aqui são créditos obtidos em períodos anteriores. Eu fui lá, vamos imaginar o seguinte, eu fui lá no mês 6, tá? E a hora que eu fiz a apuração, tá? Eu não tive praticamente venda, só tive praticamente os créditos, tá? Então, eu tenho um saldo credor, tá? No mês 6, tá? E aí eu consigo usar esse saldo credor no mês 7. Então, eu venho aqui e faço os lançamentos desse saldo credor, tá? Para que ele seja tratado no mês 7. Tá? E aí sim, eu pago a menos no mês 7, porque eu teve um saldo credor no mês 6. Tá? Ele não faz isso de forma automática, né? Trazer de um mês para o outro e tal, essas coisas, criar as movimentações. Tá? Assim, porque tem uma parte das apurações do PIS e COFINS que são muito manuais. Tá? Então, pode ser, tá, que o fato da gente trazer de forma automática, tá, cause mais trabalho do que o cara digitar uma telinha a mais. Tá? Lucro presumido. As empresas de lucro presumido, elas têm 3 formas de fazer a entrega do FD Contribuições. Você pode fazer de forma detalhada. O que a gente chama de forma detalhada? Eu declaro os blocos C, D, A, né? Eu declaro todos os blocos lá, né? Inclusive com todas as saídas que eu fiz, né? Como eu não tomo crédito, a parte de crédito eu acabo desprezando, tá? Mas eu posso fazer de forma detalhada, tá? Ou eu posso fazer de forma resumida, pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Tá? O F510 e 525, se não me engano, são do regime de caixa, e o 550 e 560 é pelo regime de competência. Tá? Aí você parametriza dentro do RMS quais são as agendas que fazem parte disso. Tá? Dependendo do regime, ele vai pegar lá o que você efetivamente, né, recebeu, ou quando você efetivamente recebeu, né, se for o regime de caixa. Tá? No regime de competência, ele pega o valor da competência do movimento e faz os lançamentos nesse F510, 525, 550, 560. Ok? Traz aqui para você, na hora de importar, ele traz aqui, você verifica o que é, né? E pode fazer manutenção. Tá? Inclusive, quando você faz a importação disso, ele guarda o que seria aqui a referência do RMS. Tá? Então, eu consigo pegar aqui agenda, né, origem, número da nota, série e data, tá? Para que você consiga ir lá no RMS, achar essa nota, tá? E identificar o que ela é. Tá? Ok? Movimentações extras, tá? Contribuição previdenciária. Aqui serve para o pessoal fazer a declaração da contribuição previdenciária. Ele vai gerar lá os registros P100 e P200, dado o arquivo digital. Né? Na verdade, ele gera o bloco P. Né? Tendo esse cara que ele vai gerar o bloco P, não tendo esse cara, ele não gera o bloco P. Né? E aí, quem for obrigado a entregar essa contribuição previdenciária, tá? Faz a declaração por aqui. Ajustes da contribuição previdenciária. Então, assim, se eu tiver que fazer algum ajuste, né, das movimentações da contribuição previdenciária, eu faço. Tá? Processo judicial, tá? Aquele entra lá no A111 e no C111. Tá? Qual seria o processo judicial que está sendo tratado em um determinado uma determinada movimentação, tá? E aí você declara aqui, tá? Você tem tanto do processo judicial quanto dos processos referenciados, tá? Esse processo referenciado, tá, gera os registros 1010, tá? Lá no FD Contribuições. E
E normalmente você tem um detalhamento desse cara aqui lá nos registros C100, quando é o caso. E você tem lá quando você tem movimentação SAT e ECF, tá? Ele gera também o registro 489. Além do 1010, ele gera o registro 489, tá? Para você fazer essa identificação desse processo referenciado. Okay? Aí ele pega lá qual que é o número, a identificação do processo, tal, essas coisinhas assim. Com relação às movimentações, tá? Apareceu alguma dúvida? Se eu explicasse alguma coisa a mais? Olha, Paulo, até agora acho que não apareceu nenhuma dúvida. E a gente conta com a participação de vocês, gente. Pode mandar as perguntas aqui. Quem não conseguir, deixamos o e-mail para vocês após o evento entrarem em contato. Então, vamos falar um pouquinho agora da apuração. Bom, eu fui lá, fiz toda a minha parametrização, tá? Fiz todas as minhas movimentações, aí a gente vai fazer a apuração do PIS e COFINS. A gente entra lá na RMS, a gente tem essa tela de apuração do PIS e COFINS, que traz, basicamente, tá? Algumas informações de totais, tá? A parte de créditos de PIS e, e da COFINS, tá? E a parte da contribuição de PIS e da COFINS. Esse saldo final, tá? É o quanto eu tive de total de contribuição menos total de crédito, tá? Basicamente é o que eu vou pagar, né? Assim, dentro dessa tela de apuração, tá? Você tem alguns processos que você pode fazer, tá? O primeiro deles, tá? É esse Shift F4, tá? Que é o quê? É fazer efetivamente a apuração. Quando eu clico nesse cara, tá? Ele vai pegar todas as informações de dentro do RMS, tá? Semelhante ao que o FD Contribuições faz, tá? E vai criar as informações para que essa tela fique o mais parecido possível com o que vai sair no seu FD Contribuições. Okay? Ele vai fazer alguns resumos, alguns tratamentos, mas basicamente ele faz a mesma coisa que o FD Contribuições faz. Tá? Então, assim, toda vez que a gente mexe lá num cálculo do FD Contribuições, a gente vem aqui e faz o cálculo junto. Tá? O recálculo, né? A gente vai falar depois cada uma das funcionalidades, tá? Mas no caso da apuração, ele vai trazer as informações para vocês, tá? E você pode enxergar isso por empresa ou por cada filial. Tá? Ele calcula filial a filial e depois ele faz o total por empresa. Aqui a gente tem uma telinha chamada entradas e saídas. Tá? O que faz essas entradas e saídas? Tá? Ela normalmente mostra, tá, quais foram as entradas e quais foram as saídas que tiveram cálculo de PIS e COFINS. Tá? Você tem aqui a possibilidade de selecionar somente o que é movimento fiscal ou o que é movimento geral, tá? Consolidado, né, se você quer enxergar os movimentos todos juntos ou não, tá? E se eu levo em conta as transferências ou não. Tá? Por que tem um flagzinho das transferências ou não? Tá? Porque tem cliente que, assim, transferência não tem direito a crédito de PIS e COFINS e nem tem débito de PIS e COFINS. Tá? Porque o PIS e COFINS é um tratamento, né, da empresa inteira. Você não faz esse tratamento por filial. Por isso que ele não leva em conta isso. Só que a gente tem clientes, né, que fazem isso, né, colocam PIS e COFINS nas transferências e tal, por causa das suas margens. Tá? Então, assim, o valor vai para lá, né, vai de uma filial para outra, né, e ele fala que ele quer o PIS e COFINS na transferência para poder repassar o valor do ICMS corretamente. Tá? Porque senão o valor do ICMS cai, né? Eu só fico com o custo correto nas duas filiais, tá? Mas eu não consigo ter o espelho da nota que entrou para a nota que saiu e a nota que entrou lá do outro lado, tá?
Basicamente é isso. A principal funcionalidade dessa tela, tá, é que ela vai te dar, né, exatamente os valores que integraram na tua contabilidade. Por quê? Porque ela também é por nota. Né? E assim, a gente faz as integrações na contabilidade nota a nota. Tá? Quando a gente faz a apuração do PIS e COFINS, ele faz uma apuração que ele leva em conta todas as movimentações para depois aplicar a alíquota. Tá? Isso dá uma diferença do lançamento nota a nota. Tá? Então, aqui você consegue enxergar nota a nota, tá? O quanto integrou na contabilidade. Tá? E fica mais fácil para você acompanhar quais são as agendas, quais são as notas que participaram, que não participaram, essas coisas assim. Tá? Então, essa é a telinha de entradas e saídas, você consegue imprimir isso aí também. Nessa parte de retenções, tá? Basicamente você tem, tá, as entradas, ou seja, aquilo que eu adquiri de serviços e despesas e tal, né, que eu tive PIS e COFINS, tá? E aquilo que eu aquilo que eu fiz de serviço, né? Aqueles serviços que eu pratiquei, né? E que fizeram as retenções, né? Quando eu entreguei esse serviço. Vamos imaginar o seguinte: eu sou uma empresa, um pet shop, por exemplo, tá? Então eu adquiri o serviço, né? De, sei lá, lavagem, né? Banho de cachorro, ok? Eu contratei uma pessoa que vai dar o banho de cachorro, então eu vou estar pagando o serviço daquela pessoa, tá? Mas ao mesmo tempo eu vendo esse serviço, tá, para o cliente que vai dar banho no cachorrinho dele, no pet dele, certo? Este serviço, tá, em teoria, né? No caso do petzinho não vai acontecer, tá? Mas se a gente prestar um serviço, por exemplo, para pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas vão fazer a retenção do meu PIS e COFINS. E aqui, nessa parte aqui de baixo, tá, são os serviços prestados, tá, que vão fazer as retenções dos meus movimentos. Então, ele traz aqui os movimentos que você informa quanto teve de retenção em cada um deles. E, basicamente, são essas as informações de retenção que a gente tem. Consulta por CST. A gente tem uma consulta por CST lá dentro da apuração, tá? E essa consulta por CST, eu consigo listar isso aqui também, tá? Mas ela bate pau a pau com o FD Contribuições, tá? Ela foi feita para bater 0 a 0 com o FD Contribuições. Ou seja, o cálculo dela aqui e o do FD Contribuições é o mesmo. Tá? Serve para você fazer a conferência das movimentações, tá? E achar diferenças para o CST. A parte do recálculo, né? Essa parte do recálculo, ele apresenta essa tela, tá? Onde eu posso fazer recálculo, tá? Por um período, tá? Somente de nota fiscal, somente de NFCE, somente de cupom, né? Se eu vou ignorar o movimento que está na contabilidade ou não, tá? Eu posso fazer isso por agenda, eu posso fazer isso por NCM, posso fazer isso por produto, tá? Lembrando o seguinte: se eu não marcar aqui ignorar a contabilidade e o movimento estiver integrado na contabilidade, ele não vai fazer nada, nem vai dar mensagem, tá? Mas basicamente é isso, tá? Você tem aqui um processo de recálculo que você consegue fazer o cálculo do PIS e COFINS. Eu mexi em alguma tributação, mexi em alguma parametrização e tal, essas coisas assim, eu venho aqui e faço o recálculo. Okay? A gente tem aqui um relatório de conferência. Tá? Esse relatório de conferência, ele é imensamente parametrizado. Tá? Eu consigo escolher quais são os movimentos, tá? Que eu quero, se entrada, se saída, que tipo de movimento, se é uma NFE, uma NFCE, um cupom e tal. Tá? Se eu quero o meu relatório sintético,
tá? Por detalhamento de nota ou por detalhamento de produto. Quais são os agrupamentos que eu vou fazer, tá? Filial, data, agenda, CST do PIS, CST do COFINS, e quais as seleções, tá? Ele tem aqui 8 possíveis seleções, tá? O que é isso? Que seleções são essas? Eu que defino. Eu quero saber, por exemplo, eu estou fazendo um relatório de conferência com relação ao meu CST 6, tá? Eu venho aqui e coloco aqui, né? No primeiro campo, né? CST do PIS igual 6. Tá? Ou CST do PIS diferente do CST da COFINS. E assim ele vai trazendo. Tá? Ele monta esse select aqui de forma dinâmica, tá? E você consegue fazer, tá, diversas pesquisas sem ter que ir direto no banco de dados, fazer select, essas coisas assim. Tá? Isso fica a cargo do analista fiscal. Okay? O outro cara que vai te ajudar bastante, tá? É esse relatório de detalhes, tá? A gente tem diversos campos aqui, né? Mas a gente selecionou 8 campos, né? Que é onde o pessoal realmente faz as verificações, tá? Aonde eu consigo pegar esses detalhes, tá? E listar o que faz parte, né? Daquele determinado campo. Então, por exemplo, tem aqui, vai. Base de cálculo do PIS. Quais foram os movimentos que fizeram parte do base de cálculo do PIS? Ele pode trazer de forma sintética. Sintética é por agenda CFLP, tá? Ou de forma detalhada por nota. Ele vai pegar todas as notas que fizeram parte daquele cara. A mesma coisa, tá? Os ajustes, a mesma coisa, o total de receitas, tá? Total de esses campos que estão aqui, tá? Então, isso daqui, assim, é de muito auxílio quando você tem algum tipo de diferença. Isso aqui é o que a gente viu de apuração de PIS e COFINS, tá? A gente tem essa tela, tem alguns relatórios de conferência, tá? Onde você consegue ver quais são as informações que estão aparecendo para você aqui nessa tela de apuração de PIS e COFINS. E essa tela, tá? E os movimentos que fizeram parte dessa tela são as bases do FD Contribuições. Aí a gente cai aqui no FD Contribuições, tá? Que é basicamente a geração do arquivo de contribuições. Tá? Ele pede lá o layout, pede data inicial e final da empresa. Tá? Tem alguns flagzinhos ali do lado, né? Para não gerar cupons e tal. Isso daí é a nível de validação, tá? Para ficar uma validação mais rápida. Tá? E se for uma remessa de arquivo substituto, ele pede o código hash do anterior. Isso serve para a gente poder realmente mandar no arquivo, né, o código hash anterior. Tá bom? Quando você manda executar, ele, né, gera um arquivo. Esse arquivo você tem que ir lá e colocar ele no PVA. Tá? Você entra lá na opção do PVA, dá novo, manda importar. Tá? Ele faz a importação, certo? E aí o PVA, né, aí a gente já não está mais falando de produto RMS, a gente está falando lá do PVA de validação do FD Contribuições. O PVA lá, ele faz basicamente 2 verificações. A primeira é da estrutura do arquivo, tá? E a segunda é das informações propriamente ditas. Tá? Se aquelas informações têm valores possíveis, se estão íntegras, essas coisas assim. Tá? Então, normalmente, e aí ele te fala se ele foi validado com sucesso ou não. Quando não, ele te mostra um PDF com os erros. Com relação
a comparação entre o FD Contribuições e a apuração do PIS e COFINS, tá? A gente consegue fazer uma validação das contribuições, tá? Com o que está na tela lá do PIS e COFINS. Então, assim, o total da contribuição, total de créditos em apuração anterior, valor de retenções, outras deduções e o valor ao recolher de PIS e da COFINS, tá? Então, você pegar o total de contribuições, tá? O valor a recolher e tal, essas coisas assim, tá tudo bonitinho, tá? Eles batem pau a pau, né? O valor das retenções, tá? Deduções, tá? Contribuição devida, né? Na base de contribuição, tá? E o valor a recolher, tá? Que precisa. Isso com relação às contribuições, tá? Então, se você pegar lá no CFD, lá na sua apuração, eles devem estar batendo. Ah, não estão batendo. Se não estão batendo, tem alguma parametrização que está meio torta aí, que acabou ou não aparecendo na apuração do RMS, tá? Ou não apareceu no FD Contribuições. Tá? Pode ser alguma crítica no FD Contribuições, que ele não esteja considerando, e no RMS esteja, alguma coisa assim. Tá? Mas normalmente bate. A outra parte é a comparação dos créditos. No caso da comparação dos créditos, tá? Tem um trabalhinho a mais, tá? Porque ele não te traz o total dos créditos, ele te traz pelo tipo dos créditos, e a gente não tem essa separação aqui em cima. Mas se você pegar todos os créditos, né, com o tipo, né, somar todos os tipos de crédito, tá? Você vai ver que o valor total, na base do crédito e o valor do crédito apurado, batem com o que está lá na tabela, na tela de apuração. Okay? E o relatório de CST, tá? Esse sim bate no 0 a 0. Tá? Então, assim, o que você tem de um lado, você tem do outro. Tá? Tá diferente. Tá diferente, tem alguma coisa que não... Assim, tem alguma movimentação no RMS, alguma coisa lá no SPED, que não foi do jeito que deveria estar correto, tá? Porque ele bate os dois. Okay? Beleza? E aí a gente fica aberto aí para alguma pergunta e resposta, alguma coisa assim, tá? Fiquem à vontade aí. Eu não sei se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, alguma discussão, alguma sugestão aí no meio. Temos uma pergunta aqui, o Paulo, que é do Diego. Ele está falando que tem duas empresas no sistema RMS, uma pelo lucro presumido e outra pelo lucro real. Ele está perguntando como parametriza para que cada uma fique com sua alíquota de tributação. Hoje o RMS assume somente uma das alíquotas, somente as alíquotas do lucro real. Bom, vamos lá. Com relação a isso, Diego, primeiro você tem que ter as duas empresas, tá? Uma como lucro real e a outra como lucro presumido. Tá? Como é que eu faço isso? Tá? Você tem que ter aquele parâmetro 9 PFN, tá? Falando que uma delas é presumido. Tá? É o parâmetro, se não me engano, é o parâmetro 9 PFN, tá? Que ele faz a segunda posição como lucro presumido. Tá? Ela estando como lucro presumido, tá? Basicamente você tem todo o processo de lucro presumido ativado dentro do PIS e COFINS. Tá? E aí você tem que declarar, né, as suas filiais que estão embaixo dessa empresa, tá? Elas vão estar sendo calculadas como lucro presumido. Tá? Outra coisa que você pode estar fazendo, né, que você vai ter lá o seu produto XYZ lá, sei lá, leite moça. Né? Você tem o leite moça ele vai estar sendo tributado com categoria 1, né? E não com categoria 2, né? Categoria lá que seria de lucro presumido, tá?
O que você pode estar fazendo, tá, é estar criando, né, por NCM, alguma coisa assim e tal, para aquela filial ou para aquela natureza, porque normalmente a gente separa as naturezas, né, elas ficam com, as lojas ficam como lucro presumido, alguma coisa assim, tá? O crédito de PIS e COFINS. Mas é possível você trabalhar com as duas. A primeira coisa a ser feita é define ela como lucro presumido, tá? Refaz o cálculo, né? Sai do RMS, entra de novo, né? Porque senão não pega as parametrizações. Tá? E refaz o cálculo do PIS e COFINS. Vê como é que fica. Tá? E aí qualquer coisa a gente pode ir tratando isso, né? Se você tiver com dúvida, abre um ticket disso, a gente vai explicando direitinho. Inclusive, dentro dos testes que a gente faz, a gente tem uma empresa lucro presumido e uma empresa lucro real, tá? Para estar tratando. Mas, basicamente, no caso de lucro presumido, tá? A minha sugestão é, você tem lá o valor da sua venda, tá? Trabalha com a entrega de forma lá pelos F500 e 525, tá? Não faz com a forma detalhada, que você vai ter problema mesmo, tá? Mas assim, você tem os valores das suas vendas, tá? Os valores das suas vendas no lucro presumido é em cima desse valor propriamente dito. Tá? Vai lá no VGLM-PCAF, né? Define ela como lucro presumido e com apuração pelo regime de competência ou de caixa, tá? Define quais são as suas agendas de venda lá dentro desse processo, tá, do lucro presumido. A hora que você faz a importação, ele traz para você, né, já calculado com o 0,653, tá, o valor em cima dessas vendas. Tá? E gera o FD contribuições em cima do 525 ou do 550. Acho que é a maneira mais fácil de você estar trabalhando com o presumido sem mexer muito com o real. Mas se você tiver com dúvida, qualquer coisa me procura. Ok? Me fiz explicar? Ok. Temos aqui pergunta da Roserlândia. Por favor, onde altera o código de natureza jurídica da empresa? Onde altera o código de natureza jurídica da empresa. É o CNAE esse daí? Não. Acho que não, né? Código de natureza jurídica. Ele está no seu cadastro de... Eu não sei se está no cadastro de filial, da filial principal, ou no cadastro da empresa, tá? Mas em um dos dois lugares. Ok. Temos mais uma pergunta da Roserlândia. Na FD, as devoluções de compra estão sendo lançadas como ajuste no FD. Como parametrizo para subir por documento no registro C100? Desculpa, qual que é a pergunta? Pergunta da Roserlândia. Ela está perguntando no FD, as devoluções de compra estão sendo lançadas como ajuste na FD. Como parametrizo para subir o documento no registro C100? Não fazemos isso. A gente optou por estar fazendo via ajuste sempre. Tá? Então, todas as devoluções estão sendo feitas como ajuste. A gente não trata devolução de cliente ou devolução de compra, tá? No registro C100. Por que a gente não faz isso? Tá? Porque assim, a gente precisa ficar tratando quando é que entrou essa mercadoria. Tá? E aí a gente cai naquela lá, eu fiz uma devolução que eu comprei uma nota, a nota entrou lá no dia 25 de junho, certo? Aí eu faço uma devolução dela no dia 28, tá? E faço outra no dia 1/7. Então, do dia 28,
vai ter que entrar como ajuste, a outra vai ter que entrar como nota. Então a gente a gente acaba não fazendo esse tipo de coisa. A gente trabalha sempre como ajustes. Tá? Perfeito, Paulo. Nós temos mais uma dúvida. Vocês poderiam passar o manual da FD Contribuições do RMS? Se for manual, se for material deste webinar, tá, Olga? Nós temos aqui na aba de documentos, tá? Esse material foi compartilhado, está aqui na aba de documentos para vocês realizarem o download. Lembrando, pessoal, que este webinar não é esse aqui, tá? Mas tá, assim, okay. nós temos, eu acho que eu coloquei aqui. É possível eles baixarem pela página centralizadora, Paulo? Hã? Porque tem uma então, página... a gente tem o manual, eu achei que eu tivesse... Não é esse aqui? Eu já coloco aqui no... Esse aqui é o manual de Piscofins. Eu achei que tivesse colocado o link aqui. Aonde eu coloco? Você pode inserir chat? aqui, pode inserir aqui no chat, Paulo. Aqui na pergunta da própria Olga aqui, e enviar para todos. Aí se não me engano, todos recebem. Onde é que está o chat? Perdi o chat. Consigo compartilhar aqui. Está dentro da página de vocês, da RMS? Deixa eu... Peraí. Bruno, está no teu chat. Ok, eu vou compartilhar aqui com todos vocês. Temos mais alguma dúvida, pessoal, em relação ao conteúdo? Acabei de compartilhar aqui com todos vocês o manual. Pelo que eu visualizei aqui, não temos mais perguntas. Agradecemos toda a participação de vocês aqui, pessoal. A participação do Paulo também. Fiquem ligados, pessoal, nos próximos eventos. Teremos no mês que vem também um evento sobre a FD Reinf, tá? Então, falando sobre todas as alterações, inclusive sobre a inclusão do Bloco 40. Tá? Então, contamos aí com a participação de todos vocês. E também dizer que este webinar vai ficar gravado no nosso canal Todas Soluções assim que nós encerrarmos aqui o evento. Muito obrigado, Paulo, pela participação e obrigado a todos. E até a próxima. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Diego, se você tiver com problema aí, você me dá um toque, a gente dá um jeitinho, tá bom? A gente passa aí como é que faz normalmente essa parte, tá bom? E pessoal, vocês têm acesso ao meu telefone, pode me ligar a hora que for, tá? E qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail, abrir ticket, me ligar, mandar zap, qualquer coisa assim. Só o zap que eu digo que eu eu me escondo, né? Você quer falar comigo, me manda. Você quer se esconder de mim, você me manda uma mensagem no zap, que eu vejo a cada 3 vezes por dia, mas fora isso, pode me ligar, tá bom? Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.